Pronto. Camila, você quer dizer alguma coisa antes? Não, você já comentou que a gente tinha decidido essa ideia de poder ver os dados na SPSS. Eles vão ter o prazer de ver o mestre da SPSS em ação, então só vai. Tá. A propaganda não é verdadeira, porque eu não sou aquele cara todo no SPSF, em nenhum lugar, na verdade, mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Falou, Bruce, grande abraço, obrigado por compartilhar aí a gravação. Valeu, Bruce. Então vamos lá. Então, gente, ó, vocês podem fazer pergunta, tá bom? Eu tenho um SPS antigo, na verdade, porque essa aqui é a versão, acho que 21 que eu tenho. Consegui com o Altair, quando eu fazia aula de estatística lá na Unifesp, ele disponibilizava, né? Então, hoje tem versões atuais, com certeza. Esse aqui, acho que, deixa eu ver só, se é o 21 mesmo. Cadê ele? Aqui, ó, 21. Hoje acho que tá na 26 já. Mas não muda muita coisa, o que esse aqui faz, o outro faz também. O que ele deve ter incorporado nos novos é uma análise, que nós nem vamos ver nesse livro, mas é uma análise estatística chamada Bayesiana, que aí ela trabalha totalmente diferente. É porque, assim, ó, a estatística, só para informar, alguns devem já saber, mas quem não sabe é um pouco de história. A estatística tem escolas. A escola que mais predominou é a frequentista. O nome da escola é frequentista, que é de frequência. Então aí vai trabalhar com isso, média, moda, mediana, tudo isso. Vai trabalhar com teste T, né? Tudo com a ideia de frequência. Aí tem uma nova escola agora que tem ganhando muita popularidade, chama estatística Bayesiana. Então, Bayesiana vem do reverendo Bayes, né? Que ele foi um cara lá no século XIX. Eu não sei se era século XIX ou século XVIII, acho que era século XIX, tá? E ele criou uma ideia de probabilidade, só que antigamente o pessoal não usava a estatística bayesiana porque era muito difícil fazer ela na mão. E a frequentista é bem mais fácil de fazer na mão. Então, quando eu não tinha computador, todo mundo usava a frequentista porque dava para fazer na mão, a bayesiana na mão era muito difícil. Aí, com o advento do computador, das supermáquinas, de fazer cálculos muito grandes em milissegundos, a estatística bayesiana começou, isso já faz algumas décadas, vai, acho que cada vez mais forte, mas anos 80, 90, cada vez com as máquinas, os computadores mais popularizados em vários lugares, então começaram a usar também essa estatística, que aí ela vai ter uma outra visão, tá? Ela tem uma outra teoria por trás. Não todo, aqui nós estamos aprendendo aqui com o livro, é a estatística frequentista, e a estatística, essa outra chama Bayesiana. Então, uma das diferenças, tem várias, uma das diferenças conceituais é a frequentista eu testo hipótese. Nós vamos ver no futuro, né, do livro. Sempre tem uma hipótese nula e tem a hipótese alternativa. Normalmente a hipótese nula a gente coloca assim: as coisas são iguais. Então eu quero testar grupo A versus grupo B, né? Então normalmente a hipótese nula de uma visão frequentista é: tá, grupo A não tem diferença do grupo B. Aí tá. A hipótese alternativa, que normalmente é a hipótese que o pesquisador quer encontrar, é a que ele está pesquisando, apostando, é mostrar que tem diferença do grupo A para o grupo B. Porque ele fez uma intervenção no grupo A e ele não fez na B. Então ele quer que a intervenção dele dê resultado. Então ele quer ver a diferença do A e ele quer ver um melhor desempenho do grupo A versus o grupo B. Então é sempre hipótese nula contra alternativa, frequentista. O Bayes, ele já parte de outra premissa e ele parte do a priori. Então, ele parte assim, o que, que as pesquisas já relataram sobre este efeito e o que, que o meu estudo vai trazer de a posteriori. E aí depois a estatística bayesiana vai conseguir trazer, tá, agora vamos comparar o a priori com o a posteriori, então a priori é a literatura, o a posteriori é o meu dado, depois eu faço uma comparação estatística e vejo qual é melhor. E aí o Bayes vai poder trazer, olha, a hipótese que o Vander trouxe com esse estudo é melhor do que as hipóteses antigas. E aí a ideia do Bayes é sempre atualizar dados. Então você atualiza dados. Então vamos supor que você estuda, vamos pensar em linguagem, uma intervenção em linguagem. E aí, vamos pensar que a gente está pensando numa intervenção em exercício físico. Será que o exercício físico melhora a linguagem? Então, a pessoa que vai fazer um estudo para comparar uma nova modalidade de exercício físico, usando a estatística bayesiana, ela vai ver, por exemplo, meta-análises ou estudos de revisão que fizeram intervenções e na linguagem, tá? E aí eu venho com um novo protocolo. E aí eu avalio e faço essa comparação pela estatística bayesiana do meu dado com o passado, tá? E aí eu vou poder dizer depois
se o dado passado é melhor que o meu, então a minha intervenção, meu novo protocolo de exercício não afetou a linguagem como os protocolos antigos, ou se afetou de uma maneira melhor. E se afetou de uma maneira melhor a linguagem do que a antiga, não quer dizer que o meu dado é melhor, mas quer dizer que eu estou atualizando esse dado na literatura. Né? Então a ideia do Bayes é sempre atualizar esses resultados. Eles vão sendo atualizados. Pensando friamente, assim, a estatística bayesiana, ela é, como que eu posso dizer, mas ela é igual, assim, mais ou menos, o pensamento humano, que você tem, sempre leva o que você tem a priori para poder ver o que você vai fazer. Então, para tomar uma decisão hoje, eu tomo de referência as experiências minhas passadas para saber se eu tomo aquela decisão A ou B. Então, a gente sempre leva em conta o passado, normalmente, para tomar uma decisão hoje. O Bayes, ele entende assim também. Eu tomo uma decisão hoje levando o que eu tenho do passado. A frequentista, que é que nós estamos estudando, não vê isso. Tá? A estatística, ela propõe comparação de hipóteses. Eu tenho uma hipótese nula, que é não tem diferença, e eu quero ver a hipótese alternativa, que é tem diferença. Tá bom? Então, todo esse em torno todo, essa um pouco de história, de teoria conceitual, é só para explicar, então, que o que nós estamos aprendendo é frequentista, tá bom? Então, nas novas versões do SPSS, tem como a gente fazer análises bayesianas, que é isso que eu estava explicando. Nesse aqui, que é a minha versão, não tem. Tem um programa de graça para baixar, que chama JASP, G-A-S-P, é de um grupo da Holanda, da Universidade de Amsterdã, que criou esse software. É um software gratuito, roda tanto as estatísticas frequentistas, que é o que nós vamos ver nesse livro, como roda também estatísticas bayesianas. Né? E tem muitos vídeos na internet sobre esse programa, e um dia a gente até pode abrir ele também para fazer as análises nele, tá bom? Para a gente ver como é que é. Então aqui, gente, é o SPSS, essa é a carinha dele. Então, para explicar antes de começar já a rodar algumas coisinhas, nós temos aqui um banco. Normalmente a gente roda para o SPSS, a gente coloca tudo num banco de Excel, normalmente, e depois transpõe para o SPSS, tá? Aqui, nós temos, então, linhas nesse banco de dados, tá? Linhas são sujeitos, então, o número de pessoas que participaram desse estudo. Então, nós temos 36 pessoas nesse estudo, tá? Então, as linhas são os sujeitos, as colunas são as variáveis. Então, eu tenho aqui, ó, estado, que é solteiro ou casado, grau de instrução, primeiro grau, segundo grau, superior. Eu tenho número de filhos, então aqui é o número de filhos dessas pessoas, desse banco de dados. Aqui eu tenho salário, então é valor que o pessoal recebe. O pessoal que recebe um valor monstro aqui. Tem idade, né? Então nós temos a idade do pessoal. Nós temos a origem, se é interior ou se é capital. E aí depois ainda tem uma outra variável que é salário 1, salário 2. Então assim que está. Quando você for colocar do Excel para esse PSS, normalmente ela não vem tão bonita assim. Ela não vem toda configurada desse jeito. Aí você precisa vir aqui, ó, variação, visualização da variável. E aí você tem elas aqui, ó, estado, o tipo dela é sequência. E aí se você vir aqui, dá para clicar e trocar, se você achar que tem que trocar, tá? Com o tempo, com o livro, a gente vai explicando essa maneira de querer trocar. Nós temos a largura, aí nós temos os decimais. Então, minha variável, eu gostaria que tivesse 2 decimais, 3 decimais. Então, você vem aqui e aí você escolhe. Ou você pode aumentar, quer dizer, nessas daqui, que é nominal, a gente não aumenta, porque é que nem a gente viu de nominal, é nome. Então, a gente viu que estado é solteiro ou casado. Então, não tem como a gente aumentar decimal aqui. Grau de instrução também não tem, né? Superior, primeiro grau, segundo grau, superior. Não tem como mudar o número de decimal, porque é nominal. São nomes, categorias. Número de filhos aqui está como nominal, a gente pode trocar também, ó. Então eu posso colocar número de filhos como escala. E aí quando eu coloco escala quer dizer contínua. Tem até uma régua aqui, ó, que é a ideia de contínuo. Aí eu posso, por mais que tem gente que fale que, e tem essa discussão na literatura, número de filhos, muita gente fala que não é contínuo, tem gente que fala que é, tá? Então aí depende muito. Aí a gente pode trocar aqui, ó. Pode aumentar ou diminuir o número de decimais, tá? Que nem salário, a gente pode aumentar ou diminuir, ela está como escala, como contínuo. Idade, a gente pode tá como escala, pode aumentar. Origem não dá para aumentar aqui porque está nominal. Origem é capital ou interior. E aí nós temos salário 1, salário 2, que aí também podemos fazer, tá bom? Então isso daqui é um pouco a cara da SPSS.
Então, aqui fica as variáveis, aqui eu mexo nelas se eu quiser, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma questão que é grau de instrução. Vamos ver aqui. Grau de instrução. Primeiro grau, segundo grau, superior. Se eu quiser fazer uma análise, ele não vai fazer aqui para mim, porque tem palavras. Ele não vai fazer uma análise estatística em cima de palavras, né? O que dá para ser feito é quando a gente vem aqui em valores, por exemplo, aqui, ó. E aqui eu consigo trocar. Então eu posso pôr assim, zero, rótulo, primeiro grau. E eu ponho adicionar. Então o zero vai me dizer no banco de dados que zero quer dizer primeiro grau. Eu posso pôr um, segundo grau, adicionar. Aí o 1 nessa variável vai me corresponder ao segundo grau. E 2, né? E eu posso colocar aqui superior, adiciono, e essa variável 2 quer dizer superior. E aí eu transformo esses nomes em números. E com números eu vou conseguir fazer umas análises, tá? No R, em outros softwares, você nem precisa fazer essa troca. No SPSS ele pede, se você for querer analisar isso. Beleza? Então vamos lá, Ô, gente. Wander, Pode falar. só Precisa sim. mostra... Desculpa, Bruce. Não, precisa sim. Quando você está carregando os arquivos no R, no Python, você tem os argumentos nativos das funções de carregar arquivo, e um deles é de transformar, por exemplo, se eu tenho uma variável que tem só nomes de caractere, né, de letra, com letra, você tem a opção de ativar o argumento de transformar tudo que for nome em fator ou não. E aí, se você faz um ou outro, por exemplo, isso que você fez de trocar, por exemplo, para números ou ordens, né, no caso, isso é transformar em fator. E aí, se você já carregar com ele em formato de fator, ele já faz isso que o SPSS faz, que você fez agora, no caso. Ah, legal, Bruce, obrigado. Eu não sabia. Eu pensei que não. Eu já ouvi falar que não precisava, mas legal você falar isso. E aí, então, essa questão que a gente faz aqui, e assim, no R vai ser muito mais rápido, porque aqui tudo bem, eu vou conseguir escolher aqui, e aí eu vou ter que nomear uma por uma. Lá, talvez, ele já vai fazer isso mais rápido, certo? Exato. Legal. Isso, eu só uso uma função de S-factor e coloco o vetor dentro, né? Aí ele já numera todos na sequência geralmente alfabética, né? Então, tipo, o fator 1 vai ser o A, o fator B, o 2, entendeu? Legal, ótimo. E o que eu ia falar, Wander, só para ficar mais claro aí que o pessoal, a ideia é você transformar o rótulo, essa questão numérica num rótulo. Então, dá para ativar aí a retirada do rótulo para eles verem como fica assim o rótulo, só para explicar o que você acha, só para mostrar rapidinho. Tá bom, vamos ver, ó. Eu posso mudar solteiro e casado, vamos supor, que é a primeira coluna, tá? Então, solteiro vai ser. A gente dá qualquer número, né? Normalmente a Não, gente dá. não é nem mudar, tipo, eu não lembro, é que eu não lembro, acho que tá em visualizar lá em cima. Dá para você desativar essa visualização dos rótulos e vai ficar, ao invés de solteiro e casado, vai ficar um doido. Oi? Desculpa, não entendi. Isso, fica só os números. Você desativa os labels, aí ele aparece só os números que estão por trás, né? Os fatores. Isso, é isso que eu falei para fazer. Eu acho que tá em visualizar, eu acho. Putz, cara, ó, vamos ver. Eu não sei. Porque eu sei fazer daquele outro jeito manual, sabe? Não, eu lembro que é um negócio de ativar e desativar super Clica em fácil. rótulos de valor. Aqui, né? Deixa Isso, eu acho ver. que é. Será que tinha que estar selecionado? Cara, eu acho que não. Então acho que não é aqui. Porque o jeito que eu sei fazer, eu sei que tem esse jeito mais automático. O jeito que mais ou menos eu já aprendi é assim, ó. Solteiro, certo? Aqui, estado. Aí eu posso vir aqui, e aí eu posso colocar, tipo, valor 0. O rótulo é solteiro. Aí eu posso adicionar. Era igual a solteiro. E eu posso colocar 1, e aqui eu posso colocar casado. E aí adicionar. 1 é casado. Ok. Aí, vindo aqui, por enquanto, pelo que eu vi, nada muda. Se a gente apertar aqui. Aqui era para mudar. Não, deixa pra lá, Wander. Tá bom. Não, eu vou ver isso. Eu vejo isso melhor, e aí eu passo para vocês, mas sim, a ideia era que isso aqui pudesse mudar. Porque tá aqui, ó, de categoria para número, tá vendo? Ah, talvez eu uma coisa. E clica no rótulo de linha aí. Aqui, Isso. aonde? Aí mesmo.
Aqui? Agora tenta de novo. Vamos ver. Eu não sei se eu tenho que selecionar. Ou não sei se essa versão me deixa fazer isso. Não tem ideia também, mas eu conheci isso aí assim. Eu também conheci. Não, mas de boa. Eu vejo isso e no nosso próximo encontro eu consigo fazer, mostrar para vocês. Mas era isso. Mas beleza, a ideia era fazer que nem tá aqui, tá bom? Vamos lá. Só para mostrar. Quando a gente vai ver o banco de dados, seria assim, ó, 0 vai ser igual solteiro, 1 é casado. E aí eu consigo rodar uma estatística com isso. Porque com os nomes eu não vou conseguir rodar. Beleza, então vamos lá. Então aqui tem várias opções, tá, gente? Dá para fazer gráfico direto e tal. O que nós vamos tentar analisar aqui, ó, é essa parte, que é a estatística descritiva, que era o que nós já estávamos fazendo e vendo no livro. Então é o seguinte, aqui tem várias questões ou vários aspectos que a gente pode trabalhar para poder ver os dados. Então eu vou entrar em frequências, vamos ver frequências. Aqui eu estava até com salário, vou tirar. Então aqui estão todas as minhas variáveis, tá bom? No canto esquerdo, todas as minhas variáveis. E aí eu posso escolher uma para fazer a análise dela, tá? Então vamos escolher idade. Eu escolhi idade, depois podemos escolher outra, beleza? Aí aqui na direita tem tópicos, 4, que a gente pode trabalhar para saber o que eu vou querer que ele me traga de dado. Então tem estatística, tá? Então eu posso escolher. Aqui eu já tinha escolhido, então eu escolhi, vamos lá. Aí eu posso escolher, então. Aqui é quartis, ponto de corte. Aqui, normalmente, a gente não precisa trabalhar. Tendência central. A gente viu essas medidas de tendência central no capítulo 3. Então, a gente pode pedir que ele me traga a média, a mediana. Aqui está escrito modo, mas é a moda. E tem a soma também. Soma raramente a gente pede, tá? Aqui tem a dispersão. A gente começou a ver dispersão agora, certo? Então, a gente começou a ver que tem a amplitude, eu posso pedir. Eu posso pedir o desvio padrão. Eu posso pedir a variância, e eu posso pedir mínimo e máximo. Eu não pedi ainda erro padrão aqui, porque é algo que a gente ainda vai ver no livro. Ele não explicou ainda o erro padrão, só o desvio padrão, tá? Então, não selecionei aqui. Aqui, ó, distribuição. Acabamos de ver no encontro passado a simetria, que ele dá esse termo. Então, você vê que a skewness, né, ele dá esse termo em português, assimetria até no programa, e curtose a gente viu lá. Então, curtose é aquela questão do bico, certo? Então, só para colocar aqui para vocês, curtose é isso aqui, certo? Quanto mais parecido com a normal ela está, quanto mais bicuda ela está e quanto mais achatada ela está. Então, isso é a curtose, tá? E a gente pode pedir ela, como também a gente pode pedir a assimetria. Se a gente for lembrar no conto passado, a assimetria já é isso aqui, ó. A linha vermelha, ela é a distribuição normal. A linha azul é a assimetria positiva. Ela está nos menores valores, mas a cauda dela vai para os valores positivos. E a assimetria negativa, ela é essa linha meio verde com esse preenchimento amarelo, no qual ela está em cima dos valores positivos, mas a cauda vai para os menores valores ou até valores negativos, tá? Então eu posso pedir isso também aqui. Então ele vai me dar números, tá bom? Aí a gente seleciona o que nós queremos e continuar. Gráficos, vamos ver. Gráficos ele te dá tipo vários, ele dá vários, ó. Gráfico de barras, gráfico de pizza, histograma. Eu selecionei aqui histograma, tá bom? Porque é o que a gente estava vendo lá também no capítulo, tá? E aí aqui eu posso selecionar ou não. Curva normal no histograma ou não. Tá? Então eu vou colocar para vocês verem o que ele coloca nesse gráfico, que é mostrar a curva normal no histograma. Continuar. E aí tem outras questões aqui, mas para nós, onde nós estamos hoje no livro, acho que o que nós selecionamos aqui é o que nós sabemos interpretar até agora. Depois nós vamos avançando. Aí a gente vem e dá OK. E aqui, ó, exibir tabelas de frequência, a gente pede também. Pode pedir ou não, tá? Então eu vou só colocar para vocês saberem que tabela é essa. E a gente dá OK, ele vai rodar. Vamos ver. Vamos lá. Aqui ele mostra para nós, ó, que ele está rodando, né? Frequências. Aí vem, ó, idade. Então nós temos, que nem nós vimos, 36 pessoas. Ele coloca como válido. Porque se nós tivéssemos o missing é um dado perdido. Alguém não coletou direito o dado dessa pessoa. Ela está ali, mas ela não está com todos os dados preenchidos. Então, ó, ausente não tem nenhum nesse banco. Mas quando vocês forem estudar mesmo, vocês vão ver que dependendo do número de pessoas que vocês forem avaliar, geralmente tem uma pessoa ausente.
porque ou você não coletou direito o dado, ou porque aquela pessoa faltou no dia com você, mas ela foi no outro dia e você pode coletar outros dados dela, né? Então você vai ter alguns dados, outros não. Então, idade, por exemplo, eu tenho todas as pessoas, mas eu poderia ter alguém aqui nesse banco que respondeu as outras questões, mas idade faltou. E aí, ausente, ele apontaria para mim quantos ausentes tem, tá? Média, então, que nós vimos, a média da idade desse pessoal é 34,58, tá? A mediana é 34,50, são números até quase perto, né? Numa distribuição normal, a gente já tinha visto no livro que para ser normal esses números são iguais, então a gente já vê aqui que os números não são iguais, né? É perto, mas não são iguais, então não é porque é perto porque a gente vai poder dizer que é normal, tá bom? Então aqui a gente já vê que já não é. Aqui é o posto, né? Então, a 26ª, e aqui, ó, ele coloca uma legendinha. Há várias modas. Então, tem modas é aquele número que mais se repete. Existem várias modas nesse banco de dados. Ele vai falar aqui que o menor valor é mostrado, né? Então, 26 é o menor, tá bom? Porque depois a gente vai ver, se eu ver aqui, ó, máximo e mínimo. Mínimo, nós temos a idade mínima que tem nesse banco de dados é 20 anos. E a idade máxima que tem nesse banco de dados é 48 anos. Então, ele pegou o menor que se repete mais. Pode ser que 27 também tenha repetições, 28 tenha repetições, 29 tenha também repetições, mas ele escolhe aqui, é o default, é o padrão do programa, ele escolhe o menor valor é mostrado, que aqui é 26. Aqui, como nós estamos esse programa está traduzido em português, o modelo padrão, se eu não me engano, nós vamos ver lá embaixo, seria o desvio padrão, tá? Que é o que ele faz aqui, modelo padrão. Então, esse aqui é a dispersão dos dados sobre a média, tá? Então, nós temos a média, e 6,73 para cima e 6,73 para baixo. A ideia é que, tanto para cima quanto para baixo, 70% dessa amostra aqui vai estar nesses dois intervalos, tá? Nós temos a variância, que a gente tinha visto, que tinha que colocar aqueles números ao quadrado e depois dividir, fazer uma média, para poder, de fato, chegar à variância, porque senão sempre dá zero. A gente tinha visto isso no encontro passado. Sempre vai ter erro aqui, ó, que começa a curtoses e a simetria. Então, ó, a simetria aqui é negativa, né? E nós vimos, e aí tem um erro da curtose, todas dessas análises vão apresentar um erro. Então, aqui é um erro, né, da simetria padrão, tá? Nós temos a curtose também é negativa. Então, isso aqui já indica para nós algumas coisas, né? Então, vamos só pegar aqui, ó, a apresentação para a gente começar a ver. A assimetria é negativa, só que ela é perto de zero, né? Porque ela é 0,067, certo? Então, se a gente for olhar lá no que nós tínhamos visto no livro, ó, aqui é a simetria que a gente tinha visto. É aqui, ó, nessa parte de baixo, ele diz para nós. Aqui, um valor positivo sugere uma distribuição positivamente assimétrica. Então, o que é uma distribuição positivamente assimétrica? É essa aqui, no valor positivo, ok? Esse azul aqui. Enquanto um valor negativo sugere uma distribuição negativamente assimétrica, que é o amarelo, né? Negativamente assimétrica. Pelo que ele mostra para nós, menos 0,067, ela tende a estar mais para esse lado aqui, amarelo, do que azul, tá bom? E aqui ele diz aqui para nós também, ó, um valor zero informa que a distribuição é simétrica. Então, como aquele valor ali ele é perto de zero, porque ele é 0,067, a gente vai entender que essa simetria não é muito forte, tá? Essa simetria não é que nem esse gráfico aqui, por exemplo. Ela lembra mais essa normal, porque ela está perto do zero, do que essas assim, ok? Nós vamos ver depois embaixo o gráfico. Beleza, aí tem um erro, né? Toda estatística vai ter seu erro, isso aqui é o erro da simetria. E aí nós temos curtoses. Curtoses é menos 0,54, né? 543. Vamos ver curtoses, o que esses valores nos indicam. Se a gente for olhar aqui, a curtose negativa vai mostrar para nós que então a nossa curva é um pouco mais achatada, tá? Ela é um pouco mais achatada do que, de fato, igual a uma distribuição normal,
Aqui se aquele número aqui, ó, que deu menos vírgula 543 fosse zero, ou perto de zero, nós teríamos bem semelhante a essa distribuição aqui. Como aquele valor deu negativo e está um pouco longe de zero, nós vamos ter algo mais perto disso aqui, tá? Que é algo mais espalhado, mais achatado, ok? Então, ó, essa primeira tabela que é estatísticas, tudo aquilo que a gente viu no livro, ela traz uma tabela só, tá bom? Muito rápido ela faz, né? Então, aqui a gente sempre vai vir, então, no SPSS é sempre vir analisar, estatísticas descritivas, e eu coloquei frequências, tá bom? Aí nós temos aqui, que eu estou falando que é a idade, que é aquela tabela que a gente coloca lá, tabela de porcentagem, frequência, tá? Então a gente começa a ver aqui, ó, que aqui vai começar a mostrar para nós a frequência. A frequência normalmente é quantos números aquele apareceu, né? Então deixa eu ver, ó, 26 apareceu 2, tá vendo? Ó, é aquilo que ele fala, vamos lá, a gente vai interpretar melhor essa tabela. Moda, 26. Há várias modas, o menor valor é mostrado. Então a gente vai ver que o menor valor, ó, o 26 aparece duas vezes, depois o 30 aparece duas vezes, o 31 e assim vai. Ó. Vários aparecem, repetem. Ninguém aparece mais de... Porque se tivesse aqui um número com 3 frequências, 3 aparições, ele estaria aqui, tá? Vários números aqui são moda. Então a moda aqui não é uma boa análise para esses dados, porque tem muito dado que se repete. E aí o que ele faz como default, como padrão do programa, tá? Ele escolhe aquele menor número. O menor número que se repete pela primeira vez igual aos outros é o 26. Então tá aqui 26. Aqui está o percentual, a porcentagem válida e a cumulativa, né? Raramente a gente usa isso, mas é só para vocês verem, né? Então, esse percentual que está aqui, percentual sempre vai dar 100, a válida sempre vai dar 100, e aqui também, tá bom? Então, caso alguém precise usar também essas frequências para apresentar de dado, aparece essa tabela e a gente pode ticar, quer ou não quero a tabela de frequências, tá? Deixa eu só colocar a tomada no computador, para não ter uma surpresa. Aí, beleza. E aqui embaixo, gente, vai vir um histograma. Ó, histograma que nós pedimos. Então, tem a frequência e tem as idades. No eixo X, as idades. No eixo Y, a frequência. Tá? Então, vai frequência zero, não aparece. Então, por exemplo, 10. Nós não temos ninguém com 10 anos, certo? Começa com 20, né? Então, tá no zero. Né? Então, vai começar a subir no 20, que 20 é a primeira. Tá bom? Então, nós temos um. Ó. Se a gente pegar aqui, nós temos um. Uma pessoa com 20, e assim vai aumentando. Aqui, essa curva, eu pedi lá, que vocês lembram, que eu acho que eu pedi no SPSS, que é, trace para mim a distribuição normal. Tá? Se a gente for ver, os dados não são normais. A gente já tinha visto que a média e a mediana são diferentes, né? Então a gente já tinha visto que não é normal. A moda, tem várias modas, então a gente vê que, ó, aqui, por exemplo, mostra para nós a moda. Né? Vários números aqui, ó, nessa ideia aqui são, tá aqui como frequência 3, mas são vários iguais, ó. Então a gente, e aqui tem outras idades que se repetem, tá? Então, o que mostra aqui para nós nós não temos uma distribuição normal, tá? Porque normal, todas essas barrinhas aqui embaixo teriam que estar acopladas e formando mesmo isso daqui, ó, dentro dessa curva. Quer ver? Eu lembro que aqui eu dei uns exemplos de distribuição normal que eu peguei no Google. Deixa eu só ver onde elas estão. Um minuto, para a gente poder ver. Que eu dei um exemplo. Que aí tem umas que vocês vão poder ver como elas. Posso perguntar uma coisa? Desculpa, alguém falou, não ouvi. Vocês estão me ouvindo, gente? Desculpa, eu tô ouvindo bem baixinho. Eu não sei quem está falando, mas eu tô ouvindo. Eu não sei se é um problema meu, se todo mundo tá ouvindo baixinho também. Eu falei, né? Não sei se meu microfone tá pegando. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo agora, eu tô ouvindo bem baixinho, mas eu tô ouvindo. Quem está falando? Quem tá me ouvindo? É a Marina. O microfone dela é assim mesmo. Tá bom, então vamos lá, vamos ouvir. Eu não sei porque deve ser algum problema no celular, que tá uma coisa hoje. Eu só queria perguntar, né?
para a gente ter certeza de que a distribuição não é normal, a gente precisa fazer aqueles testes de normalidade que nós estudamos no capítulo do Field há um tempo, né, no GEL. Isso, é o teste de Shapiro-Wilk, sabe? Então, isso. Com o tempo, acho que no livro ela vai mostrar esse teste para nós, tá? Se a gente quiser ter a certeza ou não, tem esse teste que vai mostrar para nós. Olha, é normal ou não é. Ali é uma maneira meio que descritiva de você ver isso, tá? Então, aqui é uma maneira descritiva de você ver porque assim, né? Eu estava refletindo. Eu imagino que é meio que pela inspeção visual você tem um feeling, né? Mas você precisa, de qualquer maneira, fazer os testes depois, né? E nesse a gente ainda está no momento da análise exploratória dos dados, certo? Isso, acho que é mais uma análise de dados de forma até visual mesmo, sabe? Sem fazer uma conta por cima, né? Mas isso que você falou com certeza é pertinente. Que é para ter a garantia, por exemplo, se você está num artigo, num trabalho seu, dissertação de mestrado, tese de doutorado, você não vai mostrar você até pode colocar um histograma desse, se ele ficar bem bonitinho como normal, você até pode colocar, o professor, quem for ler vai falar, pô, é bem normal mesmo a sua distribuição. Mas normalmente você vai pôr o número desse teste estatístico, que é essa Shapiro-Wilk, que vai te mostrar, olha, estatisticamente, de fato é normal ou não é. Né? Aqui é só mesmo uma análise visual dos seus dados, para você saber assim, porque talvez, assim, ó, no futuro, quando nós aprendermos esse teste no livro, a gente pode rodar esse mesmo banco de dados e ver o que o Shapiro-Wilk vai trazer para nós, sabe? Se é ou se não é normal, né? Olhando aqui, eu vejo que não é. Obrigada. Né? Normal seria, deixa eu ver, normal mesmo, eu não lembro se eu trouxe uma bem perfeitinha aqui, se nós trouxemos, acho que não trouxemos, porque aqui também, por exemplo, nenhuma é perfeita, normal. Por exemplo, ó, aqui, se a gente cortasse, porque aqui é bimodal, tem duas modas aqui, né? Mas se a gente cortasse aqui no meio, esse gráfico aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, se nós cortássemos aqui, uma dessas partes seria, a gente poderia entender como normal, que ela lembra isso, ela vai subindo gradativamente, tem um pico, um número que mais dá, que seria a média desses dados, e depois começa a descer, tá? Mas aqui, ó, o resto, você vê que quase nenhuma aqui é. E normal, ela vai tentar se distribuir dentro dessa curva que a gente pediu, né? Então, todas aquelas colunas tinham que tentar estar aqui dentro. Se a gente olha aqui, as colunas, elas estão até dentro, mas elas estão bem, uma sai fora, né? Aqui já não tem uma descida acompanhando a curva, aqui continua. Então isso aqui já mostra para nós que, olha, normal não é, mas vale com certeza fazer o teste em cima só para ter, né, a confirmação por um teste estatístico se é ou não é normal. Beleza? Então aqui foi só para mostrar que no SPSS tem como ver esses dados de maneira descritiva, que é o que nós estamos vendo até agora no livro, aqui com analisar, estatísticas descritivas, e aí vemos em frequência. E aí depois, conforme os próximos encontros, a gente pode ir desvendando esses daqui, mas normalmente esses daqui vão dar coisas parecidas, tá bom? Né? Mas para o que a gente está vendo no livro, vocês entrando nessa categoria frequências, já consegue dar para vocês as informações necessárias para essa questão mais descritiva. Ok? Alguém teria uma pergunta? Alguém tem alguma dúvida do que eu fiz aqui? Alguém queria apontar algo a mais do que não foi dito aqui? Tudo certo para mim. Legal, eu não sei se alguém escreveu no chat, porque eu não consigo ver, mas aí o Camilão me ajuda nessa. Não, ninguém escreveu não, fica tranquilo. Eu só tô deixando o microfone meio mudo aqui porque tá em obra e vai ficar atrapalhando. Tá. Não, de boa. Então, gente, a ideia foi só mostrar mesmo então, um pouco de como que o SPSS traz esses dados para nós, que ela está ensinando no livro, tá? Para o próximo encontro, aquela questão de transformar a tal variável em número, eu trago para vocês, tá bom? Porque aqui não funcionou para nós, mas eu trago para vocês, que é transformar esse solteiro e casado, por exemplo, em números, né? Eu faço isso para vocês verem, porque assim não vai dar para rodar, porque como é com palavras,
No máximo que ele vai conseguir contar para nós é quem tem mais. Mas uma estatística mesmo ele não vai conseguir fazer com palavras. Ele precisa trocar para número. E aí isso eu vejo com vocês. Beleza? Então essa aqui é a carona do SPSS. Então de vez em quando ele vai aparecer nesses encontros para mostrar como é que o que ela está falando lá no livro, os autores, como que dá para fazer aqui nele. Tá? Aí se alguém precisa... Eu tenho ele aqui, né? Acredito que eu consigo passar para vocês. Eu posso ver direito, tá bom? E aí a gente vê. Ou que nem eu falei, tem o JASP também. E tem o Jamove, eu não sei como que as pessoas pronunciam. Que é um outro programa estatístico também gratuito, que está na internet, tá? E aí a gente pode usar ele também, tá bom? Esse aqui eu só usei o SPSS porque eu tenho ele pode ajudar porque ele está em português, né? Porque nos outros tudo está em inglês, né? E porque esse daqui eu já uso mais tempo que os outros, então algumas coisas eu sei fazer mais nesse do que no outro, tá? Então, beleza. Então aqui agora nós temos 20 minutos. Vou andar um pouquinho aqui com o conteúdo. Eu e o Camilo vamos andar um pouquinho aqui. Não vamos falar de tudo, mas um pouquinho nós vamos. Vamos ver até onde a gente consegue chegar e depois a gente termina ali, faltando talvez 5 para as 2 horas em ponto, para a gente poder conversar sobre dúvidas, sugestões, algo que leu, né? Eu pensei também numa ideia que depois eu quero apresentar para vocês, tá? Aí eu só ia te pedir, quem puder, Camilo, ou quem puder, quem estiver aí, só me dá um toque. Aí pode ser por áudio mesmo, porque eu não vou conseguir ler. Só quando der 2 horas cravado, que aí eu paro ali, porque como eu não tô com um relógio aqui perto, eu não vou conseguir ver. Pode deixar que eu te aviso, sim. Beleza, valeu. Então, beleza, gente. Então, ó, o que a gente tinha visto no encontro passado era essa tabela, tá? Que é que ela usou aquela parte descritiva, a gente usou frequência. Depois aqui é porque ela rodou o teste, ela comparou uma condição que é com cão, sem o cão, com uma outra condição, então aqui ela rodou um teste, por isso que a tabela é diferente, mas os dados que tem naquela tabela de frequência apareceram aqui também, tá bom? Então aqui, ó, falando de distribuições, que a gente estava falando de distribuição normal, então para quem não lembra, a distribuição normal, ela tem, vamos ver essa característica, tá? Ela, conforme a amostra aumenta, mais normal ela fica, mas também uma amostra muito grande, ela começa a ficar daquela curtose mais bicuda, né? E deixa eu ver aqui só, eu queria dar um exemplo para vocês, que na normal tem essa característica, que é só dela, que a média, a mediana e a moda estão no mesmo ponto. Elas partem do mesmo ponto, e quando a distribuição virar assimétrica, elas já ficam em pontos diferentes da distribuição. Beleza. O que o livro traz para nós é essa questão de distribuição bimodal. Então, o que seria isso? Eu vendo aqui pela definição, a caixinha que ele coloca, é aquela que tem 2 picos iguais. É indicativo de haver 2 populações distintas subjacentes aos dados. Tá? Então, a ideia aqui mesmo é quando você encontra esses 2 picos iguais, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse gráfico, nós temos uma distribuição bimodal porque o 5,0 e o 35,0, eles têm a mesma frequência, que são as maiores dessas distribuições. Então, cada barra aqui é a frequência de aparição desses valores, e vimos que o 5, como o 35, eles estão no topo, que é batendo 8. Né? Como nós vimos, a distribuição normal, ela teria um pico só. Aqui nós temos 2 picos. Então, isso é chamado de distribuição bimodal. Aí aqui eles falam aqui em cima. Ó. Esse tipo de distribuição é claramente não normal, porque tem esses 2 picos. Se você se defrontar com tal tipo de conjunto, é conveniente que os dados sejam examinados de perto, pois pode existir algum fator fazendo com que os dados se agrupem em torno das 2 posições modais. Se nada de diferente estiver ocorrendo, os dados devem ser tratados como provenientes de 2 populações distintas. É como se dentro de uma mesma população, de uma amostra que eu estudei, eu conseguisse dividir ela em 2, tá? Essa parte, né, faz parte de uma amostra e aqui de outra amostra. Então são subamostras dentro de uma amostra. Quando a gente encontra esse fenômeno, né? Relate que está frente a uma distribuição bimodal e registre as 2 modas, que aqui seria o 5 e aqui seria o 35.
Ah, aqui tem, ó, bem bonitinho a distribuição normal, tá? Então aqui são dois, ó, o que a gente pode sempre pedir na SPSS, ela tá fazendo isso aqui tudo pela SPSS. Então você vê que ela pediu a curva normal nesses 5 gráficos, e aí o que ela foi fazendo é aumentando o número da amostra. Então aqui ela fez com 10, aqui ela fez com 20, aqui ela fez com 30, aqui ela fez com 50 e aqui ela fez com 100. A ideia que ela quer mostrar aqui é quanto mais formos aumentando o número da amostra, isso a gente já viu no gráfico anterior, mais normal a distribuição fica. Então, uma distribuição normal ou perto de, ela vai ter bem essa cara aqui, ó. As colunas, as barras, elas vão fazer o desenho dessa linha normal. Vocês podem reparar que nos outros, com 50, ela faz um pouquinho mais parecido do que as outras, mas ainda ela está bem, ela está longe, né? E aí quando a gente faz algo com uma amostra maior, a ideia é que fique bem, orne bem as barras com a linha, tá bom? Então esse último desenho aqui embaixo é bem uma cara mesmo da distribuição normal. Aqui, eles explicam no livro, os autores, que, por exemplo, para você ver normalidade com esse tipo de gráfico aqui, é um gráfico perigoso, tá? Porque tem dados que eles podem estar diferentes, né? E você não vai conseguir ver a diferença por este gráfico. Então, ó, o exemplo do gráfico A, dados distribuídos normalmente, né? Então, nós temos a mediana e 50% dos dados para baixo e 50% dos dados para cima. Tá? Aqui nós temos dados apresentados na simetria negativa. O que é uma simetria negativa? Só para a gente voltar lá e ver. A simetria negativa é isso aqui, ó. Certo? Os números, a maior parte da distribuição está em cima dos valores normais, valores maiores, e a cauda vai para os valores menores ou até negativos, tá? Isso aqui, transformado no box plot, a gente vai ver mais ou menos desse jeito. Então a gente não vê, ó, o lado de cima da caixa não apresenta bigode, que seria isso aqui que é chamado em português, tá? Aqui, ó, dado, agora é a pegadinha que eles querem mostrar. Dados com distribuição bimodal. Então a bimodal, ó, aqui tem, a bimodal seria isso aqui, ó. Nós temos duas modas, dois números que se repetem mais vezes. Se a gente olhar aqui, primeiro, a gente não consegue identificar essa questão bimodal. E esse gráfico C, ele é muito parecido com o gráfico A. Então, a gente pode pensar, então, olhando pelo boxplot, é uma distribuição normal. Mas se a gente for ver, aqui está mostrando que é uma distribuição bimodal. Então, por esse tipo de gráfico, você não consegue fazer essas diferenças. Por isso que, para distribuição, você querer ver se é normal ou não, sem fazer teste, mas se você quiser demonstrar isso graficamente, o melhor tipo para apresentar isso, ou num gráfico, ou num trabalho que você for fazer, é sempre com histograma. O histograma é o melhor para você poder ver essas diferenças. Boxplot não é um bom gráfico para isso. Aí aqui eu trouxe para nós, para a gente poder só trabalhar um pouco a mente, com a ideia de vocês poderem dizer para mim, ó, isso aqui está no livro, tá? Mas se vocês pudessem me dizer o nome, primeiro qual é normal, qual não é, e aquela que não é normal, que distribuição que ela se assemelha. Então tudo que está aqui nós já vimos. Então eu gostaria que vocês aí ou escrevessem no chat ou dissessem para eu possa ouvir também. Por exemplo, a letra A seria uma distribuição com qual característica? Ela é normal, ela não é normal? Caso ela não seja normal, ela é que tipo, ela está com qual característica demonstrada nesse desenho? A letra A é a simetria positiva. Ó, dale, muito bom, Felipe. E aí, então, você me dizendo isso, a simetria positiva, a gente vai entender que ela é não normal, certo? Isso. Isso, beleza, ótimo. Parabéns, valeu, cara. Letra B. A letra B ali, que tipo de distribuição é? Normal, não normal? Se não for normal, qual característica? Tô com uma furadeira aqui, mas
mas eu vou tentar ajudar. Essa é quase normal, mas ela vai ainda distorce um pouquinho ainda. Ok, beleza. No livro ele dá essa como normal. Mas beleza, dá para também pensar que ela é mais bicuda que uma normal, tá? Só que ela se assemelha bastante, né? Ela pode ter uma alteração, que você percebeu, mas ela se assemelha, né? Então, beleza, tá? Eu acho que, assim, ó, tendo uma prova, gente, eu tendo um exercício de algum lugar, se alguém apresentar esse tipo de gráfico, dá para pôr normal. Eu acho que dá, que nem eles colocaram no livro, né? Tá bom? Letra C, gente, a letra C seria normal, não normal. Se não for normal, qual é a característica dessa distribuição C? A Letícia já mandou no chat, ela mesmo com bimodal. Ótimo, muito bom, isso mesmo, Letícia. É bimodal, né? É parecido com aquilo que vimos, só que aqui são barras e aqui só foi a linha, certo? Então é isso mesmo, nós temos dois valores aqui que mais se repetem nesse conjunto de dados. E por último, a letra D é normal ou não normal? Se não for normal, qual é a característica? A simetria negativa. A Letícia já respondeu ali, a simetria é negativa, é diferente da B, da A, que é positiva. Isso mesmo, valeu André, valeu Letícia, muito bom, isso mesmo, gente. Então vocês já pegaram um pouco a ideia, isso é ótimo, tá? E isso é bom para entender os dados. Tudo isso que a gente está vendo até agora é para entender que dado, da onde você está partindo, né? Qual é o tipo de distribuição do seu dado? Isso é importante, sabe? Isso muita gente não leva em consideração, só quer pegar o dado e já quer rodar a estatística e ver se o P ali deu 5 menos, deu diferente de 0,05 ou não. Mas isso aqui é muito importante saber, porque você vai ter um conhecimento maior dos seus dados, tá? E aí você também vai ter um conhecimento de qual teste aplicar em cima dele, sabendo um pouco como eles se distribuem, tá? Aqui, então, ó, aqui está falando da estatística descritiva, na página 108, que é finalizando o capítulo 3. Então, a estatística descritiva, né, ele até coloca aqui, ó, como você pode apresentar, ela coloca aqui embaixo. Vou colocar só um ponteirinho aqui mínimo, não sei que já está acabando, mas só para ficar claro. Aqui, ó. Você poderá apresentar as estatísticas descritivas da seguinte forma. Então, nós vamos ver um estudo aqui, da Reid e Keogh, de 97, tá? Que é, ó, pessoas ansiosas e não ansiosas foram comparadas sobre como interpretavam informações ambíguas. Então, essa é a pesquisa. Então, vamos ver aqui, eu vou ler esse tópico para vocês verem mais ou menos como pode ser relatado, tá? Então, ó, o estudo foi realizado com 98 estudantes. O número médio de interpretações positivas e negativas foram 10,06 e 7,95, respectivamente. O número de interpretações positivas e negativas dados por homens e mulheres foram comparados. Aí mostra ali, tem a tabela 3.1, mostra as médias, que nós já sabemos o que é, e os desvios padrão, nós sabemos o que é também, para esses dois grupos. A tabela mostra que os homens tiveram mais interpretações negativas do que as mulheres, e aproximadamente o mesmo número de interpretações positivas. Eu não coloquei a tabela aqui, mas isso aqui a gente vai conseguir ver, isso que ele já está falando, ó, o número de interpretações positivas e negativas, tá. Aí ele vai falar, a tabela mostra que os homens tiveram mais interpretações negativas, isso aqui eles vão ver pela média. A média de interpretações negativas dos homens deve ser maior que a média das interpretações negativas das mulheres. E aí, com as médias, a gente já consegue fazer esses levantamentos, tá? Beleza. Os dois gêneros forneceram mais interpretações positivas do que negativas. Isso aqui dá para ver também pela média das interpretações, tá? Qual teve mais. Os desvios padrão mostram que os dois grupos apresentam níveis semelhantes de variabilidade em torno de interpretações negativas ou positivas. Então, eles, olhando o desvio padrão do homem e da mulher, eles devem ter percebido que eles são bem semelhantes. Então, dá para também trazer esse dado que a variabilidade é semelhante entre homem e mulher, nesse ponto aqui, para interpretações negativas ou positivas. Aí aqui está o exame dos diagramas de caixa, que é o box plot, revelou que as distribuições são aproximadamente normais e que não existem scores extremos, que seria atípicos aqui para eles, tá? Então, só lembrando que esse box plot é isso aqui que nós vimos e que, de novo, é perigoso apresentar esse gráfico para querer mostrar que o seu dado é normal ou não, porque aqui, por exemplo, ela te traz
uma ideia de dado bimodal que você não vê muita diferença entre esses dois gráficos, tá? Então você pode correr o risco de apresentar um gráfico mostrando algo, mas ele pode parecer, no fundo, atrás dele, desse gráfico, os dados são de outra natureza, que não sejam normais. Então, deixa eu ver, tá, aqui é o capítulo 4, então antes de começar, acho que a gente pode começar ele na semana que vem, eu nem sei que horas são. Falta 2 minutos. Tá bom. Então, beleza. Então, o capítulo 4 a gente pode dar início na semana que vem, tá? E a minha ideia que eu tive, eu pensei, queria ver com vocês, a gente pode já partir para o capítulo 4, mas o que a gente pode fazer também, se vocês quiserem, tanto a gente pode continuar, eu vou propor, aí eu quero o debate, a opinião de vocês, ou uma sugestão diferente. A gente pode tanto... eu vou trazer aquele negócio do SPSS das variáveis, né, porque como transformar categorias, números, palavras em números, para a gente poder rodar. E a minha ideia é assim, ó, também trazer, então, agora, a partir da semana que vem, alguns artigos, aí pode ser artigos de vocês, que a gente possa, é bem simples agora, depois vai ficando complicado, mas que a gente possa identificar nesses artigos a média, o desvio padrão, sabe? Se eles trazem a questão de kurtose, skillness, para a gente saber se é normal ou se não é. Aí vocês podem trazer esses artigos, em inglês e em português, da área de vocês, do que vocês estudam, para a gente poder fazer essas identificações. Porque aí eu acho que a gente está se aproximando também, não fica só no livro, mas a gente também começa a trabalhar um pouco no SPSS e um pouco também na literatura, tá? Para poder identificar desvio padrão, a média, poder fazer que nem eles fizeram aqui nessa análise, pela média, saber se um grupo teve diferença do outro. Aqui o homem, por exemplo, teve mais interpretação negativa do que as mulheres, isso vendo pela média, não precisou fazer teste estatístico nenhum, para eles poderem alegar isso, tá? Então pensei nisso, de cada um aqui, trazer um paper, a gente apresenta ele aqui, e vamos atrás desses dados. Aí eu queria saber de vocês o que vocês acham disso. Ótima ideia. Eu demoro para abrir meu microfone. Não, ok, sem problema. Tá bom. Então a Andrea falou uma ótima Eu ideia. acho que é uma ótima ideia. Tem que ver o que o pessoal acha também. Isso, na democracia total. Por isso que. Wander, não fecha ainda não fecha a sua apresentação ainda não. Volta só lá rapidinho. Vamos lá. No slide anterior que a gente falou. Então, essa estatística que ele mostra, só para reforçar, então, você pode fazer um trabalho, ou pode cair numa prova, qualquer coisa assim, fala as estatísticas descritivas baseado nos dados. Ele pode mostrar uma tabela daquela e pedir para você detalhar. Então, é importante ver que existe uma estrutura, tá? Então, a gente pode até depois pensar em achar alguma coisa que tem estrutura, mas, ó, ele fala primeiro, qual é o N, que é a amostra, né? Quantas pessoas, estudo realizado com X. Aí o número médio de interpretações, aí o número médio de interpretações para um lado ou para o outro, que é o que ele vai mostrar. Poderia ter só para um lado. Aí ele vai falar dos desvios padrões. Aí ele vai falar agora, beleza, uma interpretação do que aconteceu. Aí agora o que aconteceu de novo, baseado no desvio padrão. E ele vai fazendo essa variação, e no caso, como ele tinha diagrama de caixa de bigode, ele fez a interpretação disso também. Então, é tipo uma estrutura. Então, a ideia dessa estatística descritiva também é para ter um treino de observar, ou se cair, por exemplo, às vezes na prova da pós, ou na MCAN, a gente tinha isso também, tinha uma questão que era justamente isso, na verdade. Faça a estatística descritiva de tal coisa, ou no trabalho. Então, já fica essa dica, assim, beleza? Ótimo, ótima contribuição, Camilo. Muito bom, Camilo. E sobre a questão que você falou, Wander, eu acho muito legal, só que aí a gente, acho que foi o que você disse, é só ser uma coisa mais inicial, assim, a gente pega no paper mais a tabela, ou dados, assim, sem fazer uma leitura aprofundada, né? Isso, acho que nem precisa ler a literatura, a introdução, nada. A ideia mesmo é já ir para a parte de resultados, né? Sim. Aí vai na parte de resultados e vê esses resultados descritivos, que é média, desvio padrão, variância, né, máximo e mínimo, ver o que cada artigo apresenta, que a gente vai, porque o que é legal também, a gente comparar, assim, cada um trazer o da sua literatura é legal, porque a gente vai ver que as literaturas, os campos de pesquisa, eles têm focos e eles apresentam padrões diferentes. Alguns se preocupam em apresentar tudo isso que eu falei, o que o livro apresentou. Tem outros que não, tem outros que só querem apresentar média e desvio padrão, porque para eles aqueles dados já é suficiente para rodar as análises deles. Então, acho que a gente pode comparar campos de pesquisa, alguns que querem trazer todos esses dados, outros que falam que não precisam, né? E a gente não vai também, aí a ideia não é a gente ler o paper do outro, não mesmo.
é cada um poder apresentar, que nem eu estou apresentando esse slide, cada um apresenta o seu, se puder, ou manda para nós, que eu posso apresentar todos aqui do meu computador, e a gente só vai direto para essas tabelas, para essa descrição. Porque que nem aqui tem, nesse exemplo, que os autores dão nesse livro, eles dão em forma de texto e tem a tabela. Tem pesquisador que só dá em tabela, e tem artigo que só dá em texto. E tem artigo que dá nos dois. Né? Então aí depende muito, e é legal ver essa variabilidade. Porque dependendo, se você tem muito dado para mostrar, a tabela sintetiza mais. Porque senão fica um parágrafo muito tenso, com muito número no parágrafo. Né? Dependendo se você tem um valor equilibrado, dá para mostrar a tabela e dá para mostrar um parágrafo. E se é poucos números, você nem precisa de tabela. Um parágrafo vai te compreender. Então a minha ideia mesmo era fazer uma análise somente do que vimos até agora. Não aprofundar, porque nem temos, acho que, conhecimento para aprofundar. Mas é só sobre estatística descritiva e variabilidade, acho que a gente consegue ter uma boa ideia vendo os artigos. Sucesso, acho uma boa ideia, assim, já vai fazer uma dessensibilização lenta, né? Isso, eu pensei nisso, cara. Se alguém tiver uma outra ideia, ó, Wander, poderia ser diferente, por favor, gente, vamos falar, né? Porque aí a gente, na democracia, tentamos tirar o que for de melhor proveito para todos. Mas eu pensei nisso, foi a ideia que eu tive, mas podemos fazer diferente.